TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, aquele nosso encontro semanal pensado em oferecer a você um momento para falar de arte, de turismo, de literatura, de música e, claro, de muita cultura. E você pode sintonizar a TVC via cabo em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Pati do Alferes no canal 16. É sempre uma satisfação imensa poder chegar até a casa de cada um de vocês. E para quem não teve tempo de assistir aos nossos programas pela TV, é bom lembrar, né? Toda a nossa programação está disponível no nosso portal e também nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Basta procurar por TV Correio da Manhã e facilmente você nos encontra por lá. O meu Instagram pessoal é @SandraBritoWriter. Então eu convido você a conhecer nossas páginas e interagir com a gente. E no programa de hoje, você vai ver uma entrevista com a equipe de iniciação científica da Escola Bom Jesus Menino Jesus, ganhadora de 5 prêmios na área de tecnologia e engenharia. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre mais um importante nome da literatura, Gabriela Mistral. E você, como sempre, é nosso convidado mais que especial para o programa de hoje. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E nós vamos continuando com Cultura na TVC, hoje recebendo uma galera muito especial, uma equipe vencedora de uma escola aqui de Petrópolis, que tem muito a falar sobre um projeto que as meninas estão desenvolvendo e, claro, os professores responsáveis pelas conquistas que elas conseguiram no ano de 2023. Recebam comigo Maria Júlia Caribé, Luísa Heinen, Giovana Brito, professor Caio Nicodemos e a professora Ana Carolina Cariús. Sejam muito bem-vindos à TVC, ao Cultura na TVC. E, de novo, né, gente? Porque nós estivemos aqui juntos ano passado, falando do projeto que vocês trabalham lá na Escola de Iniciação Científica e agora com uma equipe campeã. Conta pra gente um pouquinho dessa novidade aí, Carol. Então, Sandra, foi uma surpresa muito grande para nós ter essa equipe vencedora. Uma equipe só de mulheres, é um feito, considerando que essas meninas desenvolveram tecnologia. Sim. Não é muito comum a gente ver meninas interessadas em desenvolvimento de tecnologia. Todo o projeto foi pensado por elas com muito carinho, cada etapa. São muito preocupados com a divulgação e com todo o processo que envolve sustentabilidade, envolve melhorias no meio ambiente, envolve também o desenvolvimento de questões computacionais e tudo. Então, assim, foi uma alegria muito grande, um prazer trabalhar com elas, meninas super comprometidas e dedicadas. Sou suspeita de falar. Agora, professor Caio, essa equipe desenvolveu um programa que nós chamamos de Cashback, que é um aplicativo que trata do descarte correto do lixo. Conta um pouquinho para o pessoal de casa como é que surgiu essa ideia dentro do programa de iniciação científica lá do Bom Jesus Menino Jesus em Itaipava. A gente faz as reuniões semanais, né? A gente convida os alunos no início do ano, aí eles participam das reuniões com a gente, vão trazendo as ideias de projetos. E ano passado as meninas vieram com uma ideia envolvendo a questão ambiental, né, também, falando ainda sobre as tragédias da cidade, aquela coisa toda, a questão do lixo, do descarte do lixo, né, a gente foi encaminhando essa ideia para que a gente, né, conectasse isso à tecnologia.
né? Então, ano passado elas tiveram essa ideia de arrumar um jeito de estimular as pessoas a fazerem o descarte correto, né? Aí surgiu na discussão entre a gente ali a ideia do cashback ou do... Meu Deus, fugiu a palavra. A questão do incentivo fiscal, né? Pra gente reduzir imposto, algum tipo de imposto, né? Aí a gente optou por fazer o cashback porque a gente acha que as pessoas ficam mais estimuladas, né? Quando tem algum tipo de retorno, e o retorno financeiro vai ser mais atrativo nesse sentido, né? Aí a ideia surgiu mais ou menos disso aí, juntar a tecnologia, né, que está na vida das pessoas, junto com a questão ambiental, que a gente precisa cuidar, né? E aí, agora, passando um pouquinho a bola para as meninas, eu não sei qual das três tem mais propriedade para falar nesse momento sobre a questão do por que o lixo? Por que vocês, durante esse ano de 2023, escolheram o tema lixo para desenvolver um projeto tão bacana e tão vencedor como foi esse de vocês? Qual das três quer falar? Eu posso falar. Vamos lá. Durante a feira, a gente separou, né, que cada um ia falar, e eu sempre ficava com essa parte de explicar o porquê. Que legal. E a nossa cidade, em 2022, acabou sofrendo muito com a questão das enchentes, né? A gente teve muitas mortes e isso afetou muito a gente. Não diretamente, nenhuma de nós saiu afetada diretamente, mas a gente viu amigos próximos que ficaram muito afetados e muitas pessoas que perderam parentes por conta disso. E é algo frequente na nossa cidade, não só foi em 2022, como esse ano já aconteceu uma enchente também forte e vem acontecendo com bastante frequência. Então, visto esses problemas na nossa cidade, que também causam deslizamento de terra, muitas pessoas têm que sair das suas casas por conta disso, a gente decidiu criar um projeto que envolvesse o descarte de lixo, para a gente tentar amenizar esse problema que são os desastres naturais. Porque o lixo, quando a gente diminui o lixo e descarta da maneira correta, a gente evita o acúmulo, a gente evita o desperdício, porque o lixo também pode ser utilizado para reciclagem, para fazer outros materiais. Enfim. Certo. Então, partiu daí de uma necessidade local, de um desastre ambiental, aliás, vários, não é? Porque a gente até comentou isso no ano passado, né? Quando nós recebemos os meninos. Essa recorrência dos problemas em função, primeiro, da nossa geografia, que a gente está sempre predisposto a esse tipo de situação, mas a falta da iniciativa pública, né? Então, a gente precisa, como sociedade, transformar alguma coisa. E aí, Luísa, pegando um pouquinho desse gancho do que a Giovana falou, como é que a gente pode trazer isso para uma realidade a partir de um projeto que nasceu numa escola de ensino médio? Onde que surgiu a ideia de, olha, a gente ainda não está no local de poder, nós ainda não temos condições de arcar com isso, mas a gente pode jogar uma semente e isso virar, quem sabe, um projeto em escalabilidade e trazer isso para uma realidade. Como que foi esse ponto aí de partida? Tem muito essa questão, né, de muita gente não achar que o nosso projeto vale de alguma coisa, porque muitos já tentaram, tem diversos projetos de sustentabilidade, diversos projetos que tentaram realmente melhorar o mundo. Só que eles também têm que pensar que se a gente não começar agora, quem vai começar? Então, a gente começou essa ideia por conta das enchentes, por conta do decorrer do que aconteceu na nossa cidade, e a gente foi desenvolvendo esse aplicativo, foi desenvolvendo a lixeira, para dar uma amenizada no lixo, e também, me fugiu a palavra também, e também ter sempre um incentivo para fazer, porque há de convenhar que se não tiver um certo incentivo, as pessoas não veem aquilo como atrativo, não veem aquilo com um olhar de que elas querem fazer. Então a gente pensou muito nisso. A lixeira, a nossa ideia vem com o propósito de incentivar a pessoa a fazer o correto e ainda ganhar por isso. Então, porque uma coisa que eu achei diferencial no trabalho de vocês é o seguinte, todo mundo descarta o lixo. Sim. Não tem como, né? A gente não convive com lixo dentro de casa. Por que não fazer isso da maneira correta? E o nome é esse, né? O descarte correto do lixo. E ganhando para isso, né, Maju? A ideia de vocês parte disso. A gente vai ajudar o planeta, mas a gente também vai ser, de alguma forma, beneficiado.
Como é que Sim. funciona, então, pra gente, para quem está em casa, para quem não conhece ainda o trabalho de vocês, esse projeto tão bacana, como é que funciona quando eu falo assim, eu quero participar? O que eu tenho que fazer? Qual que é o passo a passo do cashback? Assim, a gente pensou em uma estrutura de lixeira mesmo, que estivesse em determinados locais, como supermercados, como posto de gasolina, em locais que tivessem ali também fugiu a palavra, tivesse ali as pessoas, né? O movimento de pessoas e o movimento de troca de produtos entre esses estabelecimentos, e basicamente a pessoa vai até o local, tipo assim, até usei essa palavra com o professor Caio outro dia, mochileira, a pessoa vai lá e encontra o nosso ponto de descarte. Como é que faz? A gente está pensando, né, em ter um QR Code em que essa pessoa instale o nosso app, e ali ela teria acesso a tudo, teria acesso a um GPS, onde está cada ponto de coleta, e aí ela procura o que ela quer descartar, como, por exemplo, latinhas, que a gente quer focar em lacres, em tampinhas. A gente também queria focar em pilhas. E aí a pessoa descarta, e dentro da lixeira teria um sistema que foi desenvolvido através de Arduino, essas coisas, que ali dentro, você, ao descartar, o peso daquele objeto converteria nos pontos, que é aí que vem o incentivo. E daí o nome cashback. Que aí quando a pessoa descarta, isso estaria vinculado ao app da pessoa no próprio celular, ali já converteria esses pontos, a pessoa poderia usar naquele determinado estabelecimento ou em outro que teria aquele ponto de coleta. Então, pelo que as meninas falaram aqui, Ana Carolina, a gente tem, nesse momento, uma necessidade de criar parcerias para que, ao ser testado, ainda vai passar por testes, ao ser testado esse sistema, a pessoa que tem o aplicativo, que ela consiga depois reverter esses créditos em compras que seriam a bonificação. É isso? Sim, exatamente. Então, a ideia... A gente, nesse momento, está em fase de teste. Nossa primeira ideia é fazer o teste dentro do próprio ambiente da escola. Fazer uma espécie de recompensa, poderia ser em algum evento da escola, como uma festa junina, jogos internos, alguma coisa, que houvesse um incentivo também dos próprios alunos em participar desse movimento de coleta, e para a gente testar se o equipamento está funcionando direito, se as recompensas estão sendo avaliadas corretamente. E nós, num primeiro momento, também iríamos eliminar assim, alguns tipos específicos de materiais. A gente ia limitar alguns para fazer esses testes. A partir do momento que isso funcionasse, o próximo passo seria estabelecer parcerias, principalmente com o comércio ali da região de Itaipava, que é onde a escola está localizada, de forma que essas lixeiras, alguns protótipos, fossem instaladas e as pessoas começassem a utilizar o aplicativo. Também tem a parte de colocar o aplicativo ou na Play Store ou na Apple Store, para qualquer pessoa acessá-lo e poder usar livremente e aí fazer essa troca. Então, de fato, assim, o próximo passo seria estabelecer essas parcerias para que a gente conseguisse concretizar o movimento do cashback, não só do descarte. Entendi. O aplicativo está pronto, né, meninas? O aplicativo está pronto, ele só precisa ter viabilidade para que as pessoas possam baixar e começar a acessar. Isso aí. É isso. Professor Caio, ao longo desse ano todo em que ocorreu aí aquele monte de aluno com ideias às vezes mirabolantes, né? E em algum momento você falou assim, olha, eu acho que esse projeto das meninas, a gente pode ir longe com eles. Você viu aquele potencial lá no começo ou não? Ou foi uma coisa que ao longo do processo você foi se tornando mais confiante de que a gente teria esses resultados? Então, eu sou desconfiado para falar porque os nossos alunos, eles têm ideias que são muito fáceis de você guiar, porque eles são muito autênticos e eles trazem aquilo ali e faz parte da realidade deles, sabe? Então, assim, eles gostam muito do que fazem, das ideias e do que falam e do que fazem ali. Então, é muito fácil conduzir nesse sentido. Eu acho que a gente teve um insight de falar assim, olha, eu acho que isso daqui vai dar bom. Quando a gente tava editando os trabalhos, né, que a gente, para inscrever na feira, a gente tem
o resumo, né, estendido, o vídeo e o banner. Quando a gente começou a editar o arquivo, né, quando a gente viu a maneira que as meninas escreviam, a coerência da coisa, a linha de raciocínio que elas estavam querendo propor e que aquilo era realmente novo, sabe? Aí a gente começou a falar assim, eu falei com a Carol, né? Falei, Carol, eu acho que isso vai dar bom, acho que isso aqui é maneiro, né? Aí a gente deixou aquilo ali em stand-by, né? A gente, né, fez aquele, né, ajeitou o trabalho bonitinho. Na hora que elas gravaram o vídeo, quando a gente viu o domínio do assunto, né, a maneira de falar, as meninas, eu jogo elogios para elas sempre, mas porque elas dominavam o assunto muito bem, sabe? Elas conseguiam explicar muito bem e o vídeo ficou muito bom. Aí quando a gente teve esse insight, eu falei, eu acho que isso vai render, né? Aí a gente dividiu o trabalho em 3 etapas, né? E como o trabalho estava muito no início ainda, era só a primeira etapa, a gente montou o esqueleto do aplicativo e o esqueleto da balança, né? A gente ainda discutiu isso. Pô, será que ainda... acho que o prêmio é muito pra gente, né? Porque é um trabalho muito no início, eu acho que quando tiver completo vai render mais. A gente acabou se surpreendendo, né? Que o início do projeto já rendeu muito. E a gente agora está com um aplicativo não funcional, né? Porque a gente ainda tem que colocar algumas funções nele. Né? A lixeira também a gente está nesse ano, né? Tirando a lixeira do papel para a gente começar a testar. E para o ano seguinte, né, 2025, a nossa ideia é pensar no esquema de pontos e na parceria. A gente dividiu o trabalho assim para ficar mais organizado e elas terem a possibilidade de ir fazendo com calma também. De né? aprimorar, ver o que dá certo, o que não dá, o que precisa melhorar. E nesse meio do caminho apareceu a parceria também com o professor Rodrigo, que ajudou na criação da balança. Conta um pouquinho pra gente, Giovana, como é que foi e como que funciona essa balança. Ou tem alguém específico para falar da balança? A moça da balança acho que sou eu. Ela é da área do TI. Entendi. Então vamos lá, Luísa, conta pra gente. Mas bem, a gente precisava montar, a gente tinha acabado de receber a notícia de que a gente ia para Curitiba. Sim. Então a gente decidiu que levar um protótipo faria diferença no resultado final. E fez uma diferença. Então a gente logo já começou a ver para fazer a balança e o Rodrigo ajudou muito. Então ano passado eu fazia a eletiva de robótica. Então a gente pegava um tempo por semana e toda quinta-feira de manhã a gente fazia um pedaço da balança, pensava num jeito de aprimorar ela, ajeitava ela, calibrava ela. Então a parte da balança em si eu participei de o processo total. No entanto que quando a gente foi apresentar nas feiras fui eu que apresentei essa parte, que elas não estavam tanto no processo, tão de cabeça. Mas acho que o Rodrigo ajudou muita gente e a gente agradece muito a ele até hoje. E aí, para quem está em casa, porque eu acompanhei uma parte disso aí, porque né, estava na feira por motivos óbvios, né? Mas, Luísa, conta um pouquinho pra gente como é que foi naquele momento lá em que estava funcionando, que as pessoas vinham até o stand e observavam ali funcionando. Como é que era? É diferente daquilo que você pensou ou não? Foi além do que você imaginou? Eu adorei as reações das pessoas. Teve umas crianças que vieram até a gente, por a gente estar no colégio, vinham muitas crianças, então elas vinham, olhavam maravilhadas para o que estava acontecendo, porque elas não entendiam direito o que era aquilo. Os adultos olhavam como, tipo, nossa, que ideia maneira, por que ninguém pensou nisso antes? As pessoas olhavam e aí eu explicava o sistema, mostrava que o sistema da balança, os materiais que a gente usa para fazer a balança não são caros, e eles arregalavam os olhos assim, tipo, isso não é caro? Tem cara de ser caro. Eles faziam tudo que é tecnológico, né? Causa um pouco de espanto, tudo que é tecnológico né? é assim. Você logo pensa, nossa, deve ser caro. Mas o Arduino, a gente usar o Arduino é um dos nossos propósitos. Por ele ser um material que não custe caro, então não seria um investimento caro para aquele que quiser investir na gente. E aí, meninas, eu anotei aqui alguns dados dessa feira que a gente está falando, que aconteceu em Curitiba, que foi uma feira nacional, com todas as escolas Bom Jesus, e a gente está falando de um grupo de 25 mil alunos, né? É esse o número que a gente tem.
e esse grupo de meninas ficou em primeiro lugar nacional na área de engenharias, que é exatamente essa questão de pensar num protótipo, colocar em execução e trazer uma ideia inovadora para a feira. E aí vocês ficaram em primeiro lugar na categoria engenharias, vocês ganharam o certificado Renault de inovação e vocês ganharam o prêmio principal da Associação Franciscana Bom Jesus, que é o prêmio de empreendedorismo. Giovana, o que significou para você que estava ali, que participou de todo o processo, chegar nesse resultado? Olha, vou ser bem sincera, eu não estava esperando, porque quando eu recebi a notícia de que a gente passou para Curitiba, eu já fiquei muito espantada, porque eu já não estava esperando aquilo. Não é que eu não confiava no nosso projeto, mas 25 mil alunos, e desses 25 mil, muitos participam, muitos fazem projetos legais. E nessa feira da FICEM, tinha um grupo que estava do nosso lado. E toda hora passava muita gente lá. E o nosso grupo ficava meio com aparência de vazio. Porque em um grupo que estava do nosso lado, que tinha muito potencial também, as pessoas pareciam estar mais interessadas. E pra gente eram mais pessoas que queriam saber como era a balança, ou pessoas que só passavam mesmo, os avaliadores. Então, eu não pensei que a gente fosse receber o primeiro lugar e mais 2 prêmios, né? O da Renault e o de empreendedorismo. Então, quando eu recebi essa notícia, quando a gente subiu lá no palco para receber o prêmio, eu fiquei muito feliz, muito empolgada, tanto que eu até chorei. Fiquei muito empolgada porque eu não estava esperando isso. E aí, Maju, conta pra gente um pouquinho como é que foi esse momento em que você percebeu ali que a gente, como a professora Ana Carolina falou, a gente é mulher, a gente é jovem, a gente tem um futuro inteiro pela frente. Dá uma sensação de, olha, eu sou capaz de produzir algo grandioso? Muita. Porque você, quando tá fazendo um trabalho ali na escola, começa na escola, aí entre vários alunos diferentes, você não se sente tão, digamos assim, importante. Você fica assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui só fazendo mais um trabalho adicional. Eu sou mais uma. Eu sou mais uma. Mas quando você faz diferença, tanto pra sua escola, tanto pra sua experiência pessoal, pro mundo, porque o nosso trabalho é uma coisa que a gente fez pro nosso local aqui, é uma experiência muito gratificante, não tem preço. A gente, nossa, é uma explosão assim, de felicidade. Porque quando a gente ganha, a gente, meu Deus, não é possível. A gente é capaz, a gente consegue, com a ajuda de muita gente. Nossa, é perfeito, não tem nem palavras para descrever a sensação. É muito boa. E o que vem daqui para frente? Carol, a gente já falou dos planos, né? 23, 24 agora o andamento da testagem e tudo. E até chegar a 25 e a gente espera que corra tudo bem, como tem sido até agora. Sim. Mas nesse momento, quando você olha para as meninas e para os outros também que estão chegando, porque vocês acabam sendo reflexo para que outros se interessem para fazer também, chegar lá também, né? Como é que você pensa, assim, da sua responsabilidade em conduzir esse grupo a chegar a lugares tão importantes e outros alunos que passam pela mão da gente? Porque quando a gente está no nível universitário, a gente sabe disso, né, Carol? A pesquisa faz parte do projeto, né? Sem dúvida. Mas na escola ainda não, ainda é uma coisa muito recente, né? É pouco desenvolvida ainda esse tipo de pesquisa nesse nível nas escolas. Como é que é para você essa responsabilidade? Sandra, é desafiador e acredito que para o Caio também, assim, seja o norteador, o desafio norteia o que a gente está fazendo. Esse ano foi uma surpresa também quando a gente iniciou as reuniões com 85 interessados, assim, na primeira 85. A gente passou nas salas convidando, nós recebemos o nome de 85 crianças, realmente considerando o exemplo delas, o exemplo dos meninos do ano passado. É uma responsabilidade grande. Até porque eu acredito que Caio também enxergue que o Bom Jesus de Itaipava é uma unidade que promove pesquisa. A gente está despertando para essa vocação específica. Então, é uma responsabilidade grande, no entanto, é prazeroso porque as crianças e os jovens, eles têm curiosidade, né? Hoje a gente lida com uma juventude e as crianças mesmo, às vezes com desinteresse na escola, desinteresse pelas atividades rotineiras da sala de aula, e aí quando você apresenta alguma coisa que é diferente e eles se interessam, isso é muito bom,
não só para nós, como para eles também. Enxergar uma escola viva, que o conhecimento é algo que muda, que ele vai sendo construído e que ele pode fazer parte dessa construção. Então, isso é o mais bonito e desafiador de estar na pesquisa. Talvez, dentre as atividades que eu exerço, não só na escola, mas em outros lugares, a pesquisa seja aquela que seja mais gratificante, porque você consegue enxergar também no desenvolvimento daquele aluno que você está acompanhando, um pouco do projeto que você vê, para você mesmo enquanto professor. E quando a gente só leciona, a gente não consegue ver o produto acabado, né? Aquilo que está além, né? O professor Maurício Tardif fala isso, assim, que o professor sofre desse mal, que ele não consegue ver o produto final do seu trabalho, porque o aluno passa num período da vida por ele e segue. Sim. E quando a gente tem um projeto de pesquisa que ele tem um início, um meio e um fim, você consegue ver o produto acabado, então é mais prazeroso e gratificante. E aí o Caio, né? O Caio é professor da área de biológica. E o Caio, ele lida também com pesquisa o tempo todo, passou por isso como aluno, passa como professor. Como é que é para você, Caio, que mora numa cidade tão problemática como essa, ver desde os meninos ano passado que a gente trouxe aqui, que falou do aplicativo de prevenção de catástrofes naturais, e agora as meninas com esse trabalho desenvolvendo algo em prol do descarte correto nas lixeiras, né? O que você, principalmente dentro dessa área, tem a pensar sobre isso, sobre a qualidade do futuro dessa juventude que está aí nas suas mãos, nas nossas mãos, né? Isso vem de um pouco do carisma franciscano, né? Da gente olhar para o aluno e entender que ele não é só um fazedor de prova, né? Ele é um indivíduo, ele vai se tornar um cidadão, ele vai estar dentro da sociedade para mudar a sociedade de alguma forma, né? Então a gente tem um pouco dessa preocupação. E eu acho que quando a gente olha para o nosso aluno e a gente vê ele tomando essa postura para ele, né? Do aluno virar e falar assim, eu quero mudar isso daqui. Né? A gente tem alguns outros projetos esse ano aí, um deles, inclusive, né, fala sobre o uso de peças de carro para prótese, sabe? Assim, a gente vê os alunos que eles estão pensando além daquilo ali, né? Além dos muros daquela sala de aula que está ali. E é justamente esse o nosso objetivo, né? É tirar aquele cara daquela monotonia de sala de aula, né? Que, óbvio, o conhecimento, eu sou desconfiado para falar, porque o conhecimento eu gosto muito, eu sou muito, né, fã de aprender e dessa coisa toda, mas produzir, eu acho que é diferente. E quando o aluno pega coisa para produzir e ele faz, né, ele vira o protagonista daquilo ali. É o protagonismo que a gente tanto fala na teoria, né? A gente está vendo isso na prática. Na teoria, a gente fala muito da questão do aluno sair da posição de recebedor de conhecimento, né, de eu chegar lá e cuspir conhecimento para ele absorver. Sim. E quando ele se coloca na posição dele estar construindo com a gente ali, sabe? Às vezes, né, as meninas fazem isso aos montes. Eu trago uma informação e elas falam, caraca, eu já pensei nisso, sabe? Já tem uma solução. E, pô, isso é muito legal, né? E essa troca dos dois é muito boa. Isso é positivo para elas. E quando a gente fala, né, da questão da experiência de ir para uma feira, né, da experiência de ser premiado numa feira, igual a gente foi na FECT, né, na Feira do Estado também, sabe? Tá lá defendendo o seu trabalho. Inclusive a camiseta que elas estão hoje, né? Que elas também foram participar de uma feira estadual que reuniu alunos de escolas públicas e particulares aqui no Rio de Janeiro e também foram premiadas, né? Exatamente. E quando os alunos, né, têm essa oportunidade de sair da escola, ir para lá, tá no stand, sabe, explicar o trabalho, ver que aquilo está tendo repercussão, sabe, e se coloca nessa posição e elas sabem que isso vai fazer diferença quando elas estiverem na faculdade, quando elas passarem. Em outros setores até da vida, né? Essa autoconfiança é importante, Exatamente, né? Justamente essa proposta, né? Tirar o aluno daquela zona de, eu sou só recebedor de conteúdo, e na verdade não, eu posso fazer, né? A educação bancária, né? Que a gente recebeu por tanto tempo, né? A nossa geração recebeu isso, né? Educação bancária. Sentava ali, quietinho, e já não é mais assim, colhia. né? Já não é mais, faz tempo que não é, né? Exato. Agora, Giovana, a gente falou um pouquinho sobre a questão do prêmio que vocês receberam, o certificado Renault de inovação. E uma das coisas que leva a essa premiação é a questão de será que é escalável? Será que a gente pode, a partir dessa ideia que é inovadora, que ninguém desenvolveu ainda, pelo menos não assim, nesse nível em que vocês estão falando, levar para outros locais? Qual é o objetivo de vocês com a Cashback? É transformar aqui na cidade, levar além? Conta um pouquinho para a gente.
Bom, o objetivo inicial realmente foi focar na nossa cidade, por ser uma cidade que sofre muito com esses desastres ambientais. Mas a gente, vendo que o trabalho está dando certo e está progredindo, a gente pretende sim levar para outras cidades que também sofrem com isso, levar para escolas, talvez, escolas carentes que passam por esses problemas, e expandindo. A gente pretende cada vez mais ir expandindo e alcançando novas pessoas, novos públicos, para fazer com que essas pessoas tenham essa consciência de que elas fazem parte, elas ajudam e elas fazem a diferença. E aí, Luísa, quando a gente pensa nisso que a Giovana acabou de falar, de olha, a gente pode levar isso para outros lugares, dando certo aqui na nossa cidade, você se imagina lá na frente sendo uma pessoa que pode chegar para uma prefeitura e falar assim, olha, a gente conhece um trabalho que deu certo lá em Petrópolis, a gente conseguiu minimizar isso. Você consegue se ver nesse papel de, olha, a gente pode sim transformar a vida das pessoas? Você consegue se enxergar nisso? O pessoal de TI tem que ter essa responsabilidade. Eu consigo ver a gente progredindo mais e mais no nosso projeto, a gente chegando lá na frente, já na faculdade, se encontrando às vezes para, se o nosso trabalho progredir mesmo, já tiver postos de coleta, a gente conseguindo fazer, e a gente debatendo para aprimorar mais, eu consigo ver isso. Mas ainda é uma coisa irreal, parece, às vezes o cérebro dá uma enganada assim, e aí você fica, será mesmo? Mas claro que pode, olha onde vocês já chegaram, né? A gente não pensava que ia ganhar. Exato. Agora. Agora, Maju, a gente voltando aqui para a nossa realidade. A gente acabou de passar por uma semana muito difícil, né? Com chuva, com mais perdas de vidas. E é muito complicado a gente imaginar o seguinte, que a cada chuva que vem, tem pessoas que não dormem, né? Sim. Tem pessoas que colocam tudo, o pouco do que tem de material para cima, em cima da mesa, para poder salvar os poucos bens que tem. Essa também é uma preocupação de vocês? Ou seja, desenvolver um projeto é bacana, mas atuar de fato na qualidade de vida do povo petropolitano que já sofre há tanto tempo com essas tragédias, né? Com essa repetição, parece que a gente está vendo sempre o mesmo filme aqui na cidade. Isso passa pela sua cabeça? Que a partir desse projeto a gente pode significar mesmo uma mudança de atitude na nossa população? Sim, porque eu vou falar uma experiência minha, mas também falando pelas meninas. Uhum. Eu, particularmente, fico muito incomodada. Por mais que comigo, na minha casa, não aconteça, eu fico muito incomodada. Muito, extremamente incomodada. E quando eu lembro do meu trabalho, eu penso, caramba, eu posso fazer a diferença. Porque pode não ser a realidade de alguém sei lá, do Rio de Janeiro, mas pra gente a gente tá aqui na cidade, a gente tá vendo o que tá acontecendo com essas pessoas. E eu acho que quanto mais pessoas atingir, melhor, porque a gente, junto, todo mundo faz a diferença. E você reciclando, incentivando as pessoas, e nas escolas, cada vez mais, é muito melhor, porque não é só tipo assim, a sensação que eu tenho é que não é só eu fiz um trabalho e passei e fiz prêmios, eu tô fazendo a diferença, e eu tenho muita vontade, assim, de botar a mão na massa, de sei lá, começar a pegar uma porção de lixo e fazer reciclar, assim, eu tenho muita vontade disso. E quando eu tava na feira, na FECT, eu fui até um trabalho que também falava sobre reciclagem. Eu saí do stand, fui... E assim, eu comentei com as meninas e falei, meu Deus, que legal, estavam fazendo roupas de reciclagem. Imagina, uma saia toda de sacos de laranja. Uhum. Gente, que incrível. Eu falei, o meu trabalho também fala sobre reciclagem, sobre sustentabilidade, vai lá olhar o nosso. E é uma sensação muito boa de, como o Caio falou, como a Ana falou, de estar fazendo a diferença, de estar participando dessa inovação para o mundo. E aí, Ana, quando a gente pensa no trabalho do professor, ouvir isso é muito gratificante, né? Com certeza. Porque a gente pensa assim, hoje a gente não tem ideia do que essas meninas, do que os meninos que vieram ano passado, os outros que não estão aqui, mas estão lá no projeto, a gente não tem ideia do que vai sair daí, né? Mas é tão impressionante a gente pensar que às vezes o pouco que a gente faz em 1 hora de contato semanal com eles,
o quanto que a gente pode mudar na perspectiva delas, como pessoas modificadoras e protagonistas, como o Caio falou, mas também o que elas podem reverberar para o mundo, né, a partir dessa experiência. Sim. De fato, assim, eles são multiplicadores, na verdade, né? Eu costumo dizer para os meus alunos da engenharia que eu estou ficando velha e que alguém tem que resolver os problemas da cidade no futuro, entende? Então, com elas é a mesma coisa. Elas estão encarando uma cidade diferente da cidade que eu encarei na minha juventude e que meus pais encararam. E eles vão precisar dar soluções diferentes para problemas diferentes. E se a gente não fizer esse papel de dinamizar essa criatividade para as soluções, nós estamos perdidos enquanto sociedade. A verdade é essa, é nosso dever, não só como professores, mas como cidadãos, fomentar a juventude para algo produtivo, algo que seja importante para toda a sociedade. E, às vezes, a gente, até por conflitos de gerações, você percebe que a juventude não é valorizada da maneira como deveria. E eu vejo nesse tipo de proposta uma oportunidade da gente resgatar aquilo que o jovem é capaz de oferecer e que muitas vezes passa despercebido em função desse cotidiano muito agitado das nossas vidas atualmente. A escola, inclusive, às vezes é isso, né? Eu tenho que seguir um cronograma, eu tenho que seguir um programa, não dá tempo de eu ouvir aquela ideia que o aluno teve naquele momento, porque eu tenho que seguir. Mas talvez aquela ideia vai fazer diferença na sociedade mais do que o conteúdo que eu precisava seguir. Exato. Então, para mim, é essa via que precisa ser um pouco alargada para que a gente consiga ter maior reverberação do que está sendo feito. E, Caio, a gente pensando um pouquinho no que é o projeto de iniciação científica lá do Bom Jesus, a gente consegue ver isso assim em larga escala? Você acha que esse é um tipo de trabalho que veio para ficar, um tipo de projeto que veio para ficar e que cada vez mais vai ter adesão dessa garotada? Eu acredito que sim, porque é aquilo que a gente falou antes, né? Os alunos, eles estão preocupados com o que está acontecendo, eles estão vendo o que está acontecendo e eles começaram a perceber, né, através dos meninos do ano passado, né, e delas agora também, da Sara, né, da Tainá, através desse público, as pessoas estão vendo que eu posso fazer alguma coisa, sabe? Porque a gente geralmente se coloca naquela posição, né? Ah, se as grandes empresas não fazem, o que eu vou fazer de diferente, né? Mas não, a gente tem que começar do pequeno. O governo não ajuda, a gente começa a terceirizar tudo, né? Exato, né? A gente vai jogando responsabilidade quando, na verdade, a gente pode fazer algo, né? E se colocar nesse lugar é de fato importante. Eu acho que a iniciação científica, ela está se tornando a cara, né, da nossa unidade. Verdade. A gente está fazendo esse movimento crescer, né? A gente tem muito apoio da nossa gestão, da assessoria, né, da rede, para colocar isso para frente, né? E quando a gente chega, né, ano passado, a gente tinha 6 trabalhos, né? A gente tinha mais ou menos ali 15 pessoas. E esse ano a gente chegar na primeira reunião, né? A gente teve 85 interessados. Na primeira reunião, né? Já tinham 35 entregados a circular, sabe? Com autorização para participar. Então já estavam ali engajados e eu falei, caraca, o negócio dobrou, né? De tamanho. E assim, fazer isso ser a nossa cara é muito legal. Porque a gente está... É exatamente isso que as meninas estão falando, né? A gente está chegando nas pessoas e a gente está mudando aquilo ali. Né? E, pô, onde que elas iam imaginar que elas poderiam fazer isso quando elas pensam, né? Ah, eu sou um aluno do ensino médio, eu tô aqui, eu leio meu mangá, né? Igual a gente. Eu leio aqui, eu tô lendo meu livro, eu tô aqui estudando, tô tirando nota boa, mas é só isso. Não é só isso, né? É muito além, né? É muito além disso, vai muito além disso. E na própria FACT, né? Quando as pessoas chegavam no stand para elas, né? E eu ficava um pouco de longe, porque eu queria que elas, né, falassem. Eu gostava de ouvir elas falando porque as pessoas perguntavam e elas já tinham, né, aquela resposta e tal. E quando ouviam as críticas, né, as meninas têm uma posição muito boa em relação a isso, que quando alguém criticava o trabalho, elas já anotavam, tipo, isso aqui é legal, vamos pensar nisso aqui, sabe? Tipo, esse movimento é muito legal mesmo. E tanto que, né, quando a gente tava lá assistindo a premiação, a gente... assistindo, né, normal, a gente comemorou com o pessoal que estava do nosso lado, quando eles ganharam. E quando chamaram o nosso, cara... Sabe? A gente nem vê o que acontece, eu nem sei. Porque a Carol nem estava lá nesse dia, mas eu peguei a medalha por ela, sabe? E eu ficava assim, caraca, a gente conseguiu. Conseguiu mais né? uma. E querendo ou não, assim, quando a gente fala lá na escola, a gente usa muito disso, né? De falar que hoje a gente tem o 3º melhor trabalho de desenvolvimento de tecnologia do estado do Rio. Do estado do Rio. Cara, isso não é pouca coisa. Isso é muito forte. Sabe? Né? A gente está fazendo um movimento que não tem volta.
né? A gente está despertando nos alunos um movimento que eles vão continuar. É igual, a Carol falou que tá ficando velho, eu também, vou ficar velho, né? Ah, uma velhinha, gente! Mas alguém vai ter que continuar isso, né? E eu acho de verdade, assim, eu ponho pra mim como verdade isso. Esse movimento não vai ter volta. As pessoas vão continuar, a gente vai estimular isso daí e não vai ter como, não vai voltar a estaca zero, né? Sabe? É só pra frente, sim. Exato. E Giovana, você como aluna também percebe isso? Você acha que essa experiência que vocês estão tendo desde o ano passado, você acha que isso mudou a sua concepção como aluna? Você se vê com mais habilidade, com mais aptidão para desenvolver outros projetos, para se colocar, para demonstrar sua capacidade para outras pessoas, até estranhas muitas vezes, né? Você percebeu essa mudança de atitude também? Eu acho que eu percebi sim, porque quando você participa de um projeto de iniciação científica, você tem esse trabalho de pesquisar, de ter que fundamentar o que você está dizendo o tempo inteiro. Então, quando a gente estava escrevendo o texto, tudo que a gente dizia, a gente tinha que pesquisar, ver quem que falou aquilo, quem que falou isso. Então, quando eu vejo alguém falando alguma coisa, eu já penso, será que essa pessoa viu o que ela está falando? Será que ela pesquisou em algum lugar? Eu já penso nisso automaticamente, porque é algo que entrou no meu cotidiano. Eu vejo as pessoas dizendo e eu já procuro saber de onde que ela está tirando isso, sabe? A criticidade vem daí, vocês estão vendo? E Luísa, como é que é o apoio dos pais nesse momento? Quando a família tem a ideia de que vocês estão desenvolvendo alguma coisa, que vão participar de uma feira, que ganharam um prêmio, como é que é esse momento em família? Ai, é muito bom. Pelo menos lá em casa eu posso dizer com certeza que foi maravilhoso, porque eu cheguei e pra minha mãe, principalmente, falei pra ela que eu ia começar um projeto, aí ela só parou assim e falou, maneiro, né? E ela não deu tanto valor assim de início, porque não é uma coisa que a gente imagina que vai dar tanto resultado. Mas quando eu recebi o resultado pra ir pra Curitiba, ela já fez uma festona. Aí ela falou pra todo mundo, ficou feliz a beça. Quando eu ganhei, então, lá em Curitiba, ela me ligou. E aí começou a falar comigo, você ganhou, meu amor! Então, lá em casa, eu acredito que com as meninas também, foi um apoio que mudou muito pra gente, né? Fez uma diferença pra gente, porque a gente não estava sozinha nessa. Com certeza. E aí, para colher todos esses frutos, claro, vem a mídia, né? Vocês já saíram em jornais, em páginas de notícia, em revista, na TV, daqui a pouco vai para o nosso telejornal também. Maju, esse momento da exposição, isso faz com que, na sua percepção, tá? Você que está dentro do processo, porque a gente que está fora tem outra percepção, né? Mas para você que está dentro do processo, isso é algo que ajuda a alavancar mais a curiosidade das outras pessoas para, olha, eu quero pesquisar também, eu quero que meu projeto apareça ali, ou você acha que não, que é o momento de colher frutos e aprender com tudo que a gente escuta, com tudo que a gente dialoga a respeito desse projeto? Conta pra gente, sua percepção. Eu acho que os dois. Porque, assim, como diz minha mãe, quem não é visto não é lembrado. E, assim, eu levo muito isso pra minha vida. E aí eu fico assim, nossa, é muito legal compartilhar. Porque, às vezes, isso vai alcançar o máximo de pessoas possível, que é o que a gente quer, para melhorar aqui a nossa cidade, essas coisas. Então, eu acho que é muito bom. E, além disso, para as pessoas que estão hoje, falar, caraca, eu acho legal, eu acho que eu vou começar. A pessoa, às vezes, é lá do Maranhão, a pessoa não tá aqui em Petrópolis, mas ela vê, caramba, que legal essa notícia, eu vou começar a reciclar. Por que não fazer algo parecido, né? Na minha realidade. Na minha realidade, eu vou começar a descartar o lixo corretamente. Eu vou começar a ver uma latinha e falar assim, por que eu não faço um boneco para as crianças brincarem? Assim, eu acho que é os dois. Pra disseminar a gente, né? Pra todo mundo ver como é que funciona, querer até fazer mais um projeto de iniciação científica e também pra fazer diferença na cabeça das pessoas. Do outro, que tá na outra ponta. Porque a gente também, no início do trabalho, a gente pensou nisso, a gente fica lá, caraca, o nosso trabalho, além desse incentivo, né, que a gente quer botar do desconto, tal, do cashback, a gente vai fazer a diferença na cabeça das pessoas. E é isso que a gente quer. É um dos principais, é isso. A gente falou com tanta certeza, assim, é isso. A Lu, a Amanda assim, é isso mesmo. Aí a Giovana, eu concordo. Aí
dali pra frente foi só vitória. É isso, palavras são sementes, é isso aí, tem que acreditar no que a gente fala. E, Carol, para a gente já terminar essa rodada de perguntas, eu queria te perguntar uma coisa. Lá no Bom Jesus, a gente sabe de todo o instrumento que a gente tem, o apoio para fazer esse tipo de pesquisa, mas quando a gente ouve isso das meninas, você acha que realmente a gente pode fazer a diferença, não só na cidade, mas ir adiante? Você acha que a partir dessa mobilização, dessa conscientização, a gente consegue de fato cutucar naquele que está lá longe, mas que passa talvez por um problema parecido? E a gente está falando naquela pessoa que assistiu à entrevista, mas também naquele professor que está com uma ideia para desenvolver um projeto e que às vezes não tem o apoio que a nossa escola recebe, né? Ou então aquele aluno de escola pública que, olha, a gente não tem nada disso na minha escola, mas que bom se tivesse. A gente consegue despertar toda essa gama de públicos diferentes? Eu concordo com a Maju da questão, né, da mídia ser para si e para os outros. Eu coloco que é importante a gente trazer esses exemplos para o cotidiano, porque realmente a gente conhece realidades onde o apoio não existe. E muitas vezes os alunos se sentem desmotivados em função de diversos problemas. Então, eu acredito que um caminho de pesquisa no ensino médio, ele pode mudar vidas e pode despertar talentos, pode despertar pessoas que de repente nem iam estudar. E já passaram, com certeza também pela tua vida, Sandra, como professora, alunos que você de repente falou uma coisa para aquela pessoa. Sim. E aí anos depois você encontra aquela pessoa e ela fez exatamente aquilo que você orientou naquele momento. Então, o papel do professor, ele é fundamental em qualquer circunstância. Continua sendo enquanto monitor do projeto de pesquisa. E eu acredito que isso realmente possa fazer a diferença e sempre penso um pouco para uma sociedade melhor. Acho que no fundo é isso. Se a gente construir uma sociedade melhor, a escola vai ser melhor, o nosso cotidiano vai ser melhor, o mundo vai ser mais agradável. Então, iniciativas como essa fazem a gente acreditar que é possível. Não só para nós, mas para todos. Sai um pouquinho do livro, né? Vem para a vida prática, quanta coisa que a gente pode modificar. E, Caio, a última pergunta também que eu queria te fazer, ela diz respeito a esses próximos passos que a gente falou, que seguir-se-ão a partir de 2024 e 2025. Existe uma maneira de alguma empresa que, olha, eu gostaria de ser parceira nesse projeto, eu queria ajudar, eu acredito que aqui em Petrópolis a gente possa começar a testar e ver se dá certo. Existe algum canal, existe algum meio em que as pessoas que estejam assistindo essa entrevista possam entrar em contato e tentar ajudar o projeto a sair realmente da testagem e ir para a prática? Sim, com certeza. Na primeira feira, na Feira do Bom Jesus, né, alguém deu a ideia de criar uma página, né, um Instagram, para que as pessoas pudessem acessar aquela ideia e até conversar com as meninas também por lá. Então as meninas fizeram essa página, a gente usa para fazer divulgação. E qual que é a página? Vamos divulgar. Return Trash, é o nome do aplicativo, né? Cashback é o nome do trabalho que a gente fez. E o Return Trash é o nome do app mesmo. Aí lá tem as informações todas, a gente fala dos prêmios, a gente fala de como funciona, qual a proposta. Né? Esses dias as meninas até postaram também falando sobre o que a empresa ganha com isso, o que a pessoa ganha com isso. Né? Então é importante a gente saber disso também. É um canal, óbvio. Né? E eu acho que a principal questão em relação ao incentivo é a empresa... isso a gente bate muito nessa tecla, né? Principalmente nas apresentações. A gente fala que a empresa ela tem o lado positivo, né? Que quando ela pensa assim, pô, mas eu vou ter que dar o dinheiro de volta para a pessoa, né? Isso vai ser prejudicial para mim. Igual falaram, né? Alguém tem que pagar isso aí, né? Mas é questão do marketing, né? Você está atrelando a sua marca a uma mudança de sociedade, né? A questão ambiental, que está muito, né, em alta aí, né, por conta das mudanças climáticas, aquela coisa toda. Né? E isso acaba sendo positivo para a empresa, de fato. E além disso, a fidelização do cliente. Né? Quando eu ponho lá meu posto de coleta, né, as pessoas vão lá deixar as coisas e gastar aquele dinheiro, né, aquele retorno financeiro, né, o cashback, lá na minha empresa, né, eu estou conquistando esse cliente. Ele vai ficar comigo. Né? E isso é importante para o mercado, de fato. E isso não tem preço, né? Exatamente. Essa fidelização não tem preço, porque o mais difícil é isso, né? Você conseguir um cliente e mantê-lo a longo prazo, né? Exatamente. E assim, a gente tem movimentos, né, que usam, por exemplo, de tampa de latinha
né? Ou de lacre, de latinha também, a própria latinha, para fazer cadeiras de roda, né? A gente tem empresas que usam para reutilizar de alguma forma, Sim. né? Até a indústria farmacêutica, né? A gente usa os vidros, né? Para conseguir produzir, né, os remédios, né? A embalagem do remédio, não o remédio em si. Mas a gente, né, as empresas usam disso. Então, quando esse material está retornando, isso também é bom para ela, né? Então, além disso, a gente tem a questão de investir numa tecnologia que está sendo iniciada. Né? Isso está sendo pioneiro, esse trabalho é pioneiro. Por quê? Existe a lixeira tecnológica já, né? A gente pegou um modelo europeu, né, para utilizar disso, mas não existe a conexão com o aplicativo. E a questão do cashback, né? Então, esse é o nosso fator de inovação. Então, a gente está colocando isso justamente para as pessoas olharem e falarem assim, caraca, isso é bom para a minha empresa. Né? Até para a própria escola. Sim. A gente, né, chega no final da manhã, a gente tem lixo na sala, a gente tem um monte de coisa ali no pátio, né? Aquela coisa toda. Isso é ruim. Isso também pode prejudicar a escola de alguma forma. Então, de destinar de maneira correta aquilo ali, também é positivo, né? Então, assim, todo mundo sai ganhando no final das contas. Eu acho que é mais isso. É verdade. E a questão do incentivo, né? A empresa olhar e falar assim, isso é bom para minha empresa, então eu vou aderir. Então, acho que esse é o ponto principal, né? E é isso que a gente busca. Porque para colocar o app disponível, né? O app completo, disponível na App Store, a gente precisa do incentivo. A gente tem que pagar, a gente tem que, né? Ter essa questão. E a gente também não quer fazer algo que seja pago para as pessoas pagarem para conseguir usar, a gente quer que seja acessível, né? Então a gente tem que ter algum tipo de incentivo para conseguir tirar isso do papel. Então isso através apenas do Return Trash, que está lá no Instagram. A gente consegue o contato direto com as meninas que passam para vocês e vai ser discutido isso. É assim que funciona? Isso aí. Tá. E meninas, assim, quero agradecer muito a vinda de vocês aqui, a disponibilidade por terem vindo falar, apresentar esse projeto. Queria dizer que a gente, como sociedade, a gente fica muito orgulhoso de saber que está colocando esse nível de alunos e futuros profissionais no mercado, né, que pensam não para si, mas para a comunidade como um todo, para fazer essa diferença. Então, a gente fica muito feliz, muito orgulhoso, como parte da instituição, claro, porque eu também estou lá no Grupo Bom Jesus, então a gente sente um orgulho muito grande, porque todo mundo já passou também pelas minhas mãos, então a gente acaba que colhe um pouquinho desse fruto junto, né? Mas, assim, eu acho que o mais bonito de tudo isso, das premiações, de tudo que foi falado aqui, é aquilo que vocês já comentaram e que a gente voltou em algumas vezes, que cada um de vocês, no menor ou no maior esforço que seja, está pensando lá na frente em seu diferencial para essa sociedade que sofre tanto e que precisa de mudanças e não dá para esperar só pelo governo, né? Essa mudança passa pela mão de todo mundo. Então, assim, parabéns pela ideia, parabéns pelo projeto, parabéns professores por terem acreditado nas meninas, por terem tornado possível, né, a realização desse projeto, e quero que vocês voltem mais vezes contando aí como é que foi a testagem, se deu tudo certo. Já quero que... Olha, lembra aquele ponto de coleta que a gente pensou? Já está em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu quero que vocês venham aqui falar para a gente como é que está sendo essa aplicação, porque a gente está muito orgulhoso e muito feliz com tudo que vocês conquistaram, viu? Obrigada. Fico muito feliz em receber vocês aqui e poder falar sobre tantos prêmios, sobre uma equipe tão bacana, tão vitoriosa, para todas as cidades que nos assistem aqui no Rio e pelas redes sociais pelo Brasil inteiro. A gente está muito orgulhoso de vocês. Parabéns, mais uma vez, por tudo que vocês conquistaram. Muito obrigada, Sandra. E vocês já sabem, né? Já é a segunda vez, a gente agora na terceira toca até a musiquinha, tá? Tá certo. Pediu música na TVC, gostei. E vocês aí de casa continuem com a gente, porque daqui a pouco tem mais Cultura na TVC. Muito obrigada a todos. Um abraço, mandem um abraço lá para a equipe do Bom Jesus e continuem com a gente que tem mais programa. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E chegou o momento de conhecer mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias.
nossa homenageada de hoje foi uma poetisa, educadora e diplomata chilena, primeiro nome da América Latina a vencer o Prêmio Nobel de Literatura. Estamos falando de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, pseudônimo literário de Lucila de Maria del Perpétuo Socorro Godoy Alcayaga, nasceu em Vicunha, no norte do Chile, no dia 7 de abril de 1889. Era filha de um professor, descendente de espanhóis e de índios. Desde cedo demonstrou um interesse duplo, tanto pela escrita como pela docência. Com 16 anos, decidiu dedicar-se à carreira de professora. Quando estava com 18 anos, seu namorado se suicidou, fato que marcaria profundamente toda a sua vida. A carreira literária. O pseudônimo Gabriela Mistral, usado pela primeira vez no poema Do Passado, publicado no jornal Eu Cochimbo, em 1908. Começava a nascer Gabriela Mistral, um nome criado em homenagem aos poetas que ela admirava, o italiano Gabriele D'Annunzio e o francês Frédéric Mistral. Em 1914, quando tinha 25 anos, ganhou o Prêmio Nacional de Poesia do Chile com Sonetos de la Muerte. Em 1922, publicou seu primeiro livro de poesias, Desolación, onde incluiu o poema Dolor, no qual fala do suicídio de seu namorado. A educadora. Gabriela Mistral trabalhou como professora de escola secundária e como diretora. Em 1922, mudou-se para o México para colaborar nos planos da reforma educacional de José Vasconcelos, um político, pensador e também escritor mexicano. Mistral foi então convidada para trabalhar lá no Ministério da Educação. Em pouco tempo, ela se tornaria uma referência na pedagogia, tendo elaborado as bases do sistema educacional do México, fundado diversas escolas e organizado várias bibliotecas públicas. Em 1923, foram publicadas as Leituras para Mulheres e, na Espanha, a antologia Os Melhores Poemas. A diplomata. Em 1924, a convite do governo mexicano, viajou pelos Estados Unidos e também pela Europa. A notoriedade a obrigou a abandonar o ensino e a desempenhar diversos cargos diplomáticos. Em 1925, ela foi nomeada secretária do Instituto de Cooperação Intelectual da Liga das Nações em Genebra, na Suíça, e lá participou em vários congressos. Em 1928, representou Chile e Equador no Congresso Universitário Internacional, em Madrid, e trabalhou no Conselho de Administração da Liga das Nações em Roma. Além disso, pronunciou uma série de conferências sobre o desenvolvimento cultural nos Estados Unidos. Paralelamente a todo o trabalho como diplomata, foi também redatora da revista de Bogotá, El Tiempo. Durante a década de 1930, Mistral lecionou nos Estados Unidos. Nessa época também viaja pela América Central e pelas Antilhas e colabora com as universidades do Porto Rico, Havana e Panamá. Em 1933, foi nomeada consuleza do Chile em Madrid e também em 1934 foi nomeada filha adotiva em Porto Rico. Durante esse período, viajou por Lisboa, Guatemala, pela França, aqui no Brasil, Estados Unidos, México e também Itália. Nos anos 30 e 40, ela era considerada um verdadeiro ícone da literatura latino-americana. Prêmio Nobel de Literatura. Em 1945, Gabriela Mistral recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, se tornando o primeiro nome da América Latina a vencer essa premiação. Nessa época, ela morava, gente, aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Olha que coisa interessante. Logo que chegou ao Brasil, ela fez amizade com a Cecília Meirelles e lançaram juntas um livro de poemas. Fez amizades literárias também com Manuel Bandeira, com Jorge de Lima, com Assis Chateaubriand e o seu predileto, o Vinícius de Moraes. Ela conheceu o Mário de Andrade através da Cecília e, nessa época, ela escreveu para o Jornal do Brasil.
O Prêmio Nobel a transformou em uma figura de destaque na literatura internacional e a levou a viajar pelo mundo representando seu país em comissões culturais das Nações Unidas. Em 1950, recebeu o Prêmio Serra de las Américas da Academia de História Americana de Washington e, em 1951, o Prêmio Nacional Chileno de Literatura. Em 1953, foi nomeada consulesa em Nova York e também delegada na Assembleia Geral das Nações Unidas. A poetisa. A poesia de Gabriela Mistral é única, mística e repleta de imagens singulares e de lirismo. Em 1938, apareceu seu livro de poesias Tala, dedicado a crianças espanholas vítimas da Guerra Civil. Entre os temas centrais da poesia de Mistral estão o amor pelos humildes, as memórias pessoais, as mágoas e o interesse mais amplo por toda a humanidade. Entre suas obras mais significativas estão Ternura, de 1924, Nubes Blancas, de 1934 e Antologia Poética, de 1941. Atenta aos problemas de seu tempo, na obra Pensando o Chile, 1957, Mistral analisou temas como a condição da mulher na América Latina, a valorização do índio, a educação e a necessidade de diminuir as desigualdades sociais no continente. Mais tarde, seus ensaios educacionais foram reunidos em Magistério e Ninho, de 1982. Gabriela Mistral faleceu em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 10 de janeiro de 1957. Suas obras continuam sendo referência mundo afora e já foram traduzidas para mais de 20 idiomas. E vamos ler juntos um trechinho da ganhadora do Nobel de Literatura. Onde houver uma árvore para plantar, plante você mesmo. Onde houver um erro para corrigir, corrija você. Onde houver um esforço que todos evitam, faça-o você mesmo. Seja aquele que tira a pedra do caminho. Gabriela Mistral. Eu espero que você tenha gostado de conhecer essa joia da literatura que de tanta sabedoria tornou-se cidadã do mundo, mestre em todos os sentidos. Ficam nossas sugestões de leitura, entre tantas outras com as quais você pode aprender e se encantar. Semana que vem eu aguardo você para mais um Trilhas Literárias. Até lá! E depois de todo esse papo sobre cultura, vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos vocês que sempre gastam um pedacinho do seu tempo para mandar mensagem, para compartilhar nossos conteúdos e para nos prestigiar com sua audiência e seu carinho. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá, tchau, tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.